Queridos irmãos e irmãs, esse dia nós celebramos a memória de São Brás, bispo e mártir, que viveu ali no final do século III, início do século IV, nasceu em Tegaste, na Armênia, e é um santo pastor, um bispo, um mártir, que é o protetor, sobretudo, dos males da garganta. No final dessa Eucaristia nós teremos a bênção de São Brás, né? A bênção da garganta. Mas é um santo. E toda vez que nós celebramos a memória de um santo, a Igreja pede-nos que nós façamos duas coisas. Primeiro, peçamos a intercessão, o patrocínio deste santo, né? Que ele, junto de Deus no céu, reze por nós que somos igreja peregrina aqui, para que possamos também um dia estar no céu, possamos ter as graças de Deus necessárias para caminharmos também no caminho da santidade. Então, o santo, o intercessor. Mas também a igreja aponta-nos o fato de que nós precisamos pedir, sobretudo, a graça de imitar a santidade desse santo, de alguma forma. A imitação dos santos. E hoje é interessante que na segunda leitura, na carta aos Hebreus, está indicado exatamente isto. No capítulo 13, versículo 7, o autor diz: lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Então, imitar a fé dos dirigentes, dos santos, nesse caso aqui, é bem clara essa realidade. Olhando para a vida de São Brás, primeiro pedir a intercessão dele, mas o que podemos ver brevemente na sua vida, a ponto de inspirar-nos a imitação de sua fé, né, de suas virtudes. Primeiro, São Brás. Brás era um homem que tinha um grande talento, era um médico, né? Era um bom médico, e ele começou a sentir o chamado de amar a Deus, amar a nosso Senhor Jesus Cristo, e foi evangelizado, e começou a experimentar a inquietação interior de entregar sua vida para Deus. Mas ele começou a fazer isso no seu dia a dia, na sua vida, na sua profissão, né? Como um médico, ele atuava de tal forma que evangelizava as pessoas com o seu testemunho de serviço, de entrega de alegria, nas virtudes que ele já possuía, as virtudes humanas mesmo, potenciando já pela graça de Deus. Então, a finalidade da nossa vida cristã, e isso fica claro, a finalidade de um santo é agradar a Deus em tudo, né? Imitar-lhes a fé e considerar o fim de sua vida, diz Hebreus. Qual é a finalidade? Qual é o fim da vida? É agradar a Deus, é honrá-lo, é testemunhá-lo no que nós vivemos, nas nossas realidades, na nossa profissão, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Talvez a sua profissão seja, seu trabalho seja em casa, né? Talvez o seu trabalho seja o estudo, talvez o seu trabalho, não sei, seja cuidar de alguém. Ali nós precisamos desejar agradar a Deus e no testemunho da nossa generosidade, da nossa alegria, fazer com que a nossa santidade brilhe para os outros de tal forma que possa evangelizar. Mas Brás, ele então, evangelizado, sentiu a necessidade de se recolher e foi para o Monte Argeu. Ficou lá vivendo como um eremita, como um monge, né? Eremita, fazendo o quê? Rezando, tendo uma vida interior intensa, uma vida de oração, de penitência, de intercessão pelas pessoas. Passou um tempo recolhido, né? Sentiu a necessidade de crescer mais desta forma. Isso fala para nós também
que a nossa vida de santidade não acontece sem essa dimensão, vamos dizer assim, profundamente mística, né? De oração, de recolhimento interior. Não basta nós no dia a dia termos essa pretensão e essa finalidade de buscar agradar a Deus. Não conseguiremos progredir se não tivermos uma vida de recolhimento interior profundo. São Brás nos mostra isso. Eu gosto dessa expressão de crescer para dentro, né? Crescer para dentro. Isso significa crescer na direção do Cristo que habita a nossa alma. É buscar esta união com o Senhor no nosso interior, no nosso coração, na nossa alma. Nós, em estado de graça, podemos nos encontrar diariamente e frequentemente com o Senhor, mas para isso precisamos de recolhimento. Essa realidade nós vivemos intensamente na Eucaristia. Quando comungamos o Senhor, nós o temos em nós fisicamente, você sabe disso. E fazemos essa experiência de pedir ao Senhor que nos toque com a sua graça. E assim nós crescemos para dentro, por assim dizer, nesta comunhão com Jesus. Também na oração, esta consciência de que, recolhidos, pedimos ao Senhor que em nossa alma habita, que Ele nos toque com a sua graça e nos faça unirmos-nos à vida dEle, para que Ele vá vivendo em nós. E assim a nossa vocação, assim o nosso chamado vai se desenvolvendo de tal forma que o próprio Cristo vai brilhando e nos dando a graça de viver melhor as virtudes. Então, vida mística, vida interior. Busquemos esta graça de pedir a Deus que sejamos homens e mulheres de profunda oração e nos decidamos a ter vida séria de oração. Então, hoje mesmo, peça por intercessão de São Brás essa graça, mas também façamos a nossa parte, né? Precisamos ter vida de recolhimento. Agora, faleceu o bispo ali da cidade onde nasceu Brás. E as pessoas procuraram logo Brás, que já vivia em santidade lá no Monte Argeu, para fazê-lo bispo, ele que ainda era um leigo. E por obediência a Deus, não por vontade própria, se humanamente falando, mas para obedecer a Deus, ele aceitou. Foi ordenado padre, depois feito bispo, e se tornou pastor de Tagaste. E ali viveu generosamente cuidado das almas, né? Na sua vocação, na sua missão. Um pastor dedicado que, um médico, né? Do corpo e da alma, por assim dizer. E foi um grande pastor. Essa generosidade no apostolado, né? Essa entrega de si no chamado de Deus a sermos instrumento para os irmãos. Isso é fundamental e necessário, e nós vemos isso na vida de todos os santos, precisamos imitar isso também. Não basta virmos à missa, não basta rezarmos, ter uma vida mística em casa, precisamos nos colocar à disposição de Deus para ser instrumentos na vida dos outros. Então, se você não tem ainda esse apostolado mais intenso, ali no seu meio mesmo, peça a Deus essa graça e procure, né? Peça a Deus: Senhor, eu quero ser instrumento vosso de forma mais intensa, mais dedicada, mais generosa, né? E isso vai nos levar ao céu, essa doação da vida. Então, peçamos ao Senhor, por intercessão de São Brás, também isto, a graça de nós sermos a boca de Deus, as mãos do Senhor, membros do seu corpo, ativamente nos colocando a serviço dos outros. Por último, é bonito ver na vida dos santos como o fim de sua vida glorifica a Deus. Especialmente um mártir como foi São Brás. Na sua época, a igreja vivia uma perseguição
perseguição de Licínio, que era primo de Constantino, imperador. Licínio era imperador no Oriente, seu primo Constantino no Ocidente. Mas Licínio começou uma perseguição na igreja, e o prefeito de Tagaste, para agradar o imperador, sabendo da fama, da santidade de São Brás, mandou soldados para lá, para o Monte Argeu, onde ele tinha sua casa episcopal, por assim dizer, e para São Brás então negar a fé. Obviamente ele não o fez, ele testemunhou a fé e preferiu pagar com a vida, para assim ser fiel ao Cristo, e foi decapitado. Vamos pedir também a graça de nós termos esta luz na nossa vida, a coragem de viver o martírio, se não de sangue assim, derramando sangue dessa forma, mas no dia a dia, sermos homens e mulheres que testemunhem com a vida. Diz a história que enquanto São Brás estava sendo levado para o martírio, chegou uma mãe com o seu filhinho, que estava engasgado com uma espinha de peixe, e pediu a intercessão de São Brás. São Brás então olhou para o céu, rezou, intercedeu, e aquele menino então foi salvo, pela oração de São Brás, tendo a sua espinha retirada de sua garganta. Por isso ele é protetor, da garganta, dos males da garganta. Vamos pedir a ele que nos livre de todos os males, que ele peça para Deus a cura de nossa garganta, mas da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, que possamos assim anunciar e testemunhar Cristo. Queiramos agradar a Deus, aquilo que fazemos e somos no dia a dia de forma ordinária, mas tendo uma vida profunda de oração, de intimidade, de recolhimento interior, não descuidando, pelo contrário, sendo fortalecidos no nosso ministério, nosso apostolado, ser instrumento de Deus, pedindo a graça de gastar a nossa vida doando-a por Cristo, imitando assim o fim da vida de São Brás. São Brás, rogai por nós.